O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 24, nos levanta a seguinte questão: o que é pecado? E a resposta que aqueles homens de Deus trouxeram à luz da Escritura é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão dessa lei. Isso é pecado. Minha pergunta para você é: você tem vivido no pecado ou na graça? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, olhando para Romanos 6. Venha comigo em mais uma devocional da nossa série Fé, Esperança e Amor. No capítulo 6 de Romanos, Paulo vai trazer aqui algumas perguntas a respeito do pecado. Antes, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 5, versículo 20. E ele começa, então, com a seguinte pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E assim ele continua dizendo, e no versículo 12 ele coloca: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando Paulo fala que a graça superabundou o pecado, isso não quer dizer que nós temos que viver ainda no pecado para que cada dia mais recebamos do Senhor mais graça para viver. Pelo contrário, ele traz aqui o motivo da graça ser abundante na vida do crente e ser uma graça que nos faz enxergar o Senhor como a busca pela vida em santidade e negar o nosso eu como a busca por satisfazer as nossas próprias vontades. Então ele vai trabalhar aqui a ideia de que, veja, você já morreu com Cristo e com Cristo você também ressuscitou. E quando você morreu com Cristo, o seu corpo pecaminoso foi ali também cravado na cruz. E a ressurreição de Cristo trouxe vida. E esse é o ponto que eu quero destacar. No versículo 4 ele diz que nós fomos ressuscitados dentre os mortos para que andemos em novidade de vida. A regeneração nos traz um novo sentido. E esse sentido é: não vivo mais por pecado, pois eu tenho que mortificar a carne constantemente. Mas vivo agora por uma graça. É uma graça que me dirige a ter uma vida em abundância, uma vida de alegria, uma vida de esperança. Então, eu fui regenerado, morri para o meu pecado juntamente com Cristo na cruz e ressuscitei juntamente com Ele para ter uma novidade de vida. Depois, ele fala também da importância de nós crucificarmos esse velho homem, né, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Antes de Cristo nós éramos escravos, mas agora com Cristo nós não somos mais escravos. Por isso que também Paulo vai dizer no capítulo 8 que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos da vida
e da vida abundante. Escravo no sentido de sermos servos daquele que nos traz vida e nos conduz pela vida abundante. Depois ele fala também para que em nosso coração agora, nessa nova vida que recebemos através da morte e da ressurreição de Cristo, não reine o pecado, porque o pecado nos aponta para a morte, enquanto viver com Cristo aponta para a vida. Eu não sei como você tem vivido as suas lutas com a carne. Eu não sei como você tem, de fato, testemunhado de um Deus presente, um Deus que mudou a sua história. Mas eu quero dizer para você que o Senhor nos chama a abandonar as nossas velhas naturezas pecaminosas, a abandonar os nossos hábitos pecaminosos, pois esse só causa destruição, angústia, dor e tantos outros problemas da nossa alma. Ela machuca a nossa alma, ela de fato ofusca o brilho da alma. Mas quando nós estamos na graça e vivemos mediante essa graça bendita, nós não vivemos para o pecado, mas nós vivemos em novidade de vida para glorificar aquele que nos dá propósito agora que nascemos para essa nova vida com Ele. Então, meu pedido a você, e assim também faço a mim, que possamos viver uma vida na presença do Senhor. E que de fato essa vida seja mortificando a nossa natureza pecaminosa para evidenciar uma graça de um Deus que restaura a nossa vida por completo e nos ajuda a lutar contra os nossos hábitos, dando a nós um espírito cheio das virtudes para desfrutarmos nessa vivência vertical, horizontal, vivendo com o Senhor para testemunhar dessa busca por Ele no relacionamento com o próximo, tendo todas aquelas virtudes do fruto do Espírito e assim vivermos dentro do propósito que Ele nos deu e que faz sentido viver neste mundo caído. Deus os abençoe e nos faça de fato dependentes dEle e abandonemos o nosso pecado para que assim vivamos a graça e a alegria da presença de um Deus vivo e verdadeiro. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a você e toda a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!